Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Despertar da Fé Podcast. Eu sou o pastor Isaías e aqui nós estamos toda semana trazendo testemunhos que transformaram a vida através do Evangelho. A Bíblia diz que se nós cremos, veremos a glória de Deus. Eu quero convidar você a ficar até o final conosco porque eu acredito que esse testemunho será poderoso e vai edificar, vai falar com você. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai edificar a sua vida. E já aproveita também para deixar o like, um comentário aqui. Esse canal é pequeno, mas está crescendo e o comentário ajuda demais, meus irmãos. Graças a Deus, que bom que você está aqui com a gente. É um prazer ter aqui a sua audiência, o seu carinho com a gente. Está aqui comigo hoje ele, um amigo de longa data, Vladimir Lourenço. Muito boa noite, Vladimir. Tudo bem, Vlad? Boa noite, pastor Isaías, meu grande amigo. Boa noite aos nossos amigos que vão estar nos acompanhando. E aí, quero dizer que é um prazer, pastor Isaías, poder hoje estar aqui conversando contigo. Glória a Deus. O Vlad já teve aqui uma vez, né, Vlad? Só que nós gravamos e, irmão, o inimigo se meteu. Não saiu de jeito nenhum essa gravação, não deu pra gente fazer. Mas hoje vai sair e Deus vai ser glorificado, porque o Vlad é um amigo de longa data já, né, Vlad? Se conhecemos lá na cidade de São Bento do Sul. O Vlad, conta um pouco, Vlad, quem é você, quantos anos, quem é o Vlad, é pai. Fala um pouco pra gente aí, para as pessoas te conhecerem também, né? Sim, pastor Isaías, exatamente. A gente tem uma amizade já de longa data, desde lá do tempo da igrejinha pequena lá em São Bento do Sul. Bairro Cruzeiro. Exatamente. Moema, eu não me esqueço, né? Exatamente. Eu que tive o privilégio de Deus, um privilégio que Deus me deu de conhecer o senhor no início ainda do seu ministério, juntamente com a missionária Ediane, né? Sim, foram uma bênção para aquele lugar. Glória a Deus. Sabe, sou testemunha disso, deixou muita saudade, muitos amigos que ainda tem lá porque... Tenho saudade de São Bento, sabe? Saudade mesmo do pessoal de lá. Exatamente. Pastor, eu sou uma pessoa bastante simples, né? Tenho 52 anos, sou casado. Não parece, né? Tá jovem, 52 anos lá. 51 anos, pastor. 51, já tô aumentando. Você tá aumentando. 51? Isso, eu falei, 51 anos, sou casado com a Tatiane. Nós somos obreiros, fazemos parte do ministério aqui em Tubarão, do Novo Amanhecer. É o mesmo qual a gente se conheceu. Se conheceu, pastor Moacir, lá, um abraço, pastor Moacir. E que bom, Vlad, que legal. Isso lá nos idos de 2011. 2011. Então, início de 2011, pastor. Temos 12, 14, para 15 anos vai fazer, então, agora estamos no final de 2015, 2025, né? Exato. Vai fazer 15 anos, então. Que legal, que bênção, Vlad. Tua amizade pra gente é importante, você é muito querido pra gente. Ô, Vlad, e você conheceu, quando eu te conheci, por exemplo, você já conhecia Jesus, né? Já tive um encontro com o Senhor Jesus, vinha do ministério lá. Como era o nome do pastor lá? O pastor Neno. O Neno, isso. Ah, ô Vlad. Que está lá na cidade de Xereder. Pastor lá. E até tive um contato com ele recentemente. E saudade grande do meu grande amigo, o Neno. O pastor Neno. O Neno, que benção. Aparecido. Que legal. Ô Vlad, então quando eu te conheci, você já era evangélico e você estava numa fase muito difícil da tua vida. Até por isso que, né, a gente se conheceu, na verdade. Exatamente. E conta pra gente assim, o que você estava vivendo naquele tempo, né? Tava muito difícil, né? Você estava sofrendo. Conta pra gente o que Jesus fez naquela época, assim. Pastor, realmente, quando eu conheci o senhor, eu posso dizer aqui na sua frente, já tive a oportunidade de dizer para os nossos amigos que estão nos ouvindo, a grande diferença que faz um homem de Deus nos caminhos da gente. Amém. Nos caminhos de Deus. Porque, pastor, o que estava acontecendo comigo na época é que eu estava voltando da cidade de Mafra, onde eu frequentava lá com o pastor Neno, né? Antes disso, já tinha conhecido o Evangelho, tinha me batizado, já frequentava a igreja, era ativo na igreja, né? Mas Deus, ele queria algo a mais na minha vida. E aí, o que acontece? Às vezes, ele nos leva por caminhos diferentes, que a gente não conhece, né? O que aconteceu? Nesse período, pastor, depois, quando eu vim a conhecer o senhor, assim que eu estava frequentando a sua igreja, veio sobre mim um dos grandes desafios da minha vida.
Tá certo, pastor. Eu tinha um casamento de 15 anos, 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Na Júlio Que Deus me Guilherme. deu, exatamente, Guilherme e Ana Júlia. E a minha família sempre foi uma família tradicional. Meus pais se casaram uma única vez, Sim. os meus irmãos também que estavam casados, Tá né? bom. Sempre levando uma vida estável. E aconteceu que, por alguns distúrbios da vida de casal, porque a minha companheira, pastora, a minha esposa da época, um certo dia disse que ela não estava se sentindo feliz mais com o casamento, né? Já tínhamos algumas crises, algumas situações difíceis que a gente estava buscando reparar. No entanto, ela tomou essa decisão na qual eu não queria, nunca quis Nunca quis separação. Aham. Mas um belo dia ela chega para mim e diz: olha, eu não quero mais, eu quero a separação. Era o divórcio. Exatamente. E eu, por conta de ter uma família estruturada, ter uma visão de casamento, Sim, de ser sim. para uma vida só, aquilo para mim não era o que eu queria. Nunca Claro. quis separar, né? Nunca quis. E aquilo se abriu o chão debaixo de mim. Aquela coisa inesperada que a gente não sonha, né, Vlad, em Isso. viver. Exatamente. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não sonha em viver, que a gente vive, que são imprevistos, que acontecem. O Vlad casou para permanecer casado. Exatamente. Uma pessoa abre uma empresa para manter a empresa, mas às vezes acaba o quê? Acaba fechando. E aí, Vlad, essa situação que você nunca esperou, né? Uma situação você se viu agora num divórcio, vamos dizer assim, porque... E o casamento já havia conturbado assim, Vlad? Sim, já tinha os seus altos e baixos, pastor. Sim. Tinha seus altos e baixos. A gente tentava, Claro. a gente tinha discordâncias e principalmente, pastor, gênio, dificuldade de você aceitar o seu próprio defeito. Sim, entendi. Sabe? Eu hoje, mais maduro, Claro. eu entendo que o que faltou, pastor, foi reconhecer o seu próprio erro. Olha só. Sabe? Quando eu olho para trás, embora eu não queira, nunca quis ter uma separação, quando eu olho para trás, o marido ele tem uma grande responsabilidade. A Bíblia nos dá, quando Sim. ele nos dá de ser o cabeça, né? Ele nos dá essa autoridade, mas Sim. também dá a responsabilidade de ser o casamento, Sim. de ser o cabeça. E eu tinha um tipo de personalidade difícil, né? De muitas vezes não aceitar, de não voltar atrás, Então você de não admitir erro. Você não atribui a tua separação somente à tua ex-esposa? Não, por mais que ela buscou, Sim, ela que deu o passo inicial, ela deu vamos o supor. passo, ela buscou esse caminho, Esse caminho. né? Mas eu não culpo, hoje Só não ela. atribuo culpa, né, para ela. No entanto, quando eu olho para trás, pastor, eu vejo que na situação que eu me encontrava, e olha só, como o senhor falou, eu estava dentro da igreja, eu ouvi a palavra, mas eu acho que Deus ele queria algo a mais comigo, uma transformação maior na minha parte, na minha vida, Sim. que talvez precisou esse caminho. Precisou. Porque hoje eu vejo, pastor, que aquela transformação que era necessário, talvez só mesmo passando por esse vale que eu passei, para poder entender qual era a necessidade que eu tinha de transformação no meu próprio coração. Para mudar mesmo, Mudar. né? Tem desertos que a gente provoca e tem desertos que Deus nos leva, né, Vlad? E alguns desertos são necessários porque às vezes transformam a gente. Em Deuteronômio 8 fala que Deus levou o povo para o deserto a fim, né, de provar, deixou passar fome, deixou passar sede, para saber o que havia no coração do povo. Mas Deus não sabe, Deus conhece o nosso coração, né, gente? Então Deus sabe todas as coisas. Mas, na verdade, eu acredito que ali não era para Deus conhecer o coração do povo, mas era para o próprio povo de Israel se conhecer, Vlad. Então, às vezes, tem desertos que não é para Deus nos conhecer, porque Deus já nos conhece. É para a gente se conhecer a gente mesmo, para a gente ver as nossas falhas, os nossos erros e o quanto a gente precisa melhorar. Então, Deus conhece, só que às vezes Deus nos leva para alguns desertos para revelar o nosso coração para nós mesmos, e não para Ele, porque Ele
ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E esse, né, vamos dizer assim, deserto que você passou na vida sentimental ali, foi difícil, Vlad? Como é que foi, assim? Porque é uma coisa que eu não passei, muita gente já passou, e gente que nunca passou. Mas eu já acompanhei muitas pessoas, você e outras pessoas aqui, né, que nós atendemos, que nessa área financeira, nessa área sentimental, onde é uma área que eu vejo, Vlad, que quando afeta, não afeta só o casamento, afeta financeiro, relacionamento, família, afeta tudo junto, assim. É tudo, parece que tudo sai do eixo, assim, parece que começa a rodar errado. Exatamente. Quimpeiro, o ário. É um abismo puxando o outro, pastor. Um abismo puxando o outro. Porque o que acontece, pastor? Muitos homens fortes, pastor, fortes quando se verem numa situação dessa, fica fragilizado. Fragilizado, exatamente. Impotente, vamos dizer assim, né? Impotente porque muitas vezes é coisa do coração. É uma coisa do coração. E eu já vi homens, esses dias um rapaz estava falando, né, ali, eu estava numa agropecuária, na verdade, aí tinha um homem lá falando, rapaz, não entendo, esse cara aí veio aí agora chorando, um homem desse aí, diz que quer de volta a mulher dele não quer, um monte de mulher por aí, e o homem não quer, tá em depressão, não come, tá ficando magro. E porque é um negócio, né, que quem não passa, quem não está passando, não entende, né, Vlad? Talvez não tenha dimensão do que é isso. Quem nunca passou, talvez não consiga entender. Sim. Mas eu também tenho acompanhado alguns casos, pastor. E até recentemente tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ele se disse assim para mim, olha, parece que eu me coloquei numa bolha e não consigo sair desse lugar. Não consigo sair disso aí. É uma pessoa jovem, uma pessoa de boa aparência que facilmente poderia conseguir um outro relacionamento. Mas quando está naquela bolha, fica preso naquilo. Talvez seja, porque a Bíblia diz que, né, se tornarão uma só carne. E isso não tem a ver com evangélico ou não evangélico, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com ele, como aquele que se une a uma mulher, né, um homem com uma mulher se torna um com ela. Eu acho que tem a ver essa ligação da alma, né? Porque, né, que é difícil de se prender, né? Exatamente, pastor, tem isso. Depois, principalmente com anos de convivência, realmente não é fácil. Eu, quando me encontrei nessa situação, pastor, é como se abrisse o chão, sabe? O cara perde o rumo. Perde o rumo, um homem que se fazia altivo, que se fazia dono da situação, sabe? Se sentia forte, né? Se sentia forte e, no entanto, um motivo você parece que ficou sozinho, parece que você já não tem mais fome, você não tem mais sede, você se vê numa depressão. Olha só. Foi o que eu ouvi desse rapaz, olha que coisa. Sabe, você não pensa em outra coisa, aquilo toma os teus sentidos. Você está no trabalho, pensa. Toma os teus pensamentos, né? Você não vê saída, por quê? Porque, como no meu caso, eu não queria isso. Era um misto de vergonha, um misto de culpa. Uma mistura de sentimento, culpa, vergonha. Sabe, uma mistura de sentimentos, sabe? Um pouco de orgulho também, sabe? E ter fracassado naquela área. Exato, pastor, se o senhor for cirúrgico, esse é um principal sentimento que te afeta, o sentimento de fracasso. De fracasso. Principalmente quando você vê, no meu caso, que nem meus familiares, que não tiveram essa situação, esse sentimento de fracasso, ele tira as tuas forças. Você se sente potente, né? Então, eu estando nesse ponto, nesse nível de situação, foi que eu consegui chegar até o Senhor. A minha grande sorte da minha vida foi ter uma pessoa, pastor, como o senhor, como meu pastor. Sim. E aí eu atribuo, pastor, a importância dos pastores na vida das pessoas. Do pastoreio. Olha, eu tenho uma reverência tão grande pelos pastores, pastor. Independente da denominação. Sim, não. Porque, olha, o que um pastor é importante na vida de uma pessoa, porque num momento desse, se ele tem aquela palavra cirúrgica, e aí Deus usa de maneira sobrenatural. Deus está ali, né, para fazer aquilo ali. Sobrenatural.
quando o Senhor me emprestava, Sim. né, o seu ombro, quantas Sim. e quantas vezes, Sim, né, imagino. para ter aquela força, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela Amém. vida da Ediane, por não ter desistido, Sim, sabe, sim, sim, sim. por de ter ouvido, por ter tantas vezes dado uma palavra. É o chamado pastoral, né, Vlad? Que muitas pessoas não entendem isso, né? Exato. Que é o chamado, é o cuidado que a gente tem pelas pessoas, né? Uhum. E é uma coisa que você falou agora muito, que muitas pessoas, às vezes, que hoje está muito na moda de, meu pastor é Jesus. Uhum. Não é assim? Eu tô Exato, falando, as pessoas falam as isso. pessoas falam muito, meu pastor é Jesus. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não entendem a importância de ter ali um pastor, né? Porque eu sempre digo, Vlad, a Bíblia diz, né, que Deus deixou pastores para a igreja. Uhum. E não a igreja para os pastores. Então o pastor ele está a serviço da igreja, né? Então a igreja não é do pastor. O pastor está ali cuidando do que não é dele. A noiva não é dele, né? A noiva é de Cristo. Então isso é muito importante. Vlad, nós já vamos dar uma continuidade. Gente, nós já voltamos, nós vamos dar um bloco aqui e já nós voltamos para você ver o que Deus fez. E olha, você está aí, já manda para alguém, clica aqui embaixo, envia para alguém isso aqui, porque eu tenho certeza que vai falar com alguém que está nessa situação. Manda para alguém e já a gente volta. Seu carro merece o melhor cuidado. JR 580, lavação automotiva. Qualidade, brilho e praticidade com o sistema leva e traz. Seu carro limpo sem você precisar sair de casa. Fone 48 9653 4959. JR 580, lavação automotiva. Atenção! Chegou o profissional que resolve de verdade. Moisés Antena trabalha com vendas, manutenção e instalação de antenas digitais e ainda faz conversão da sua TV para Smart TV. Moisés Antena, qualidade, confiança e imagem perfeita para você. Voltando, querido, glória a Deus, fica com a gente até o final. Vlad, deixa a gente já seguir aqui com o teu testemunho, com aquilo que Deus fez. Então é um sentimento horrível, né? Exato. Fundo do poço. E você falou aqui uma coisa importante, que foi a presença de um pastor, né? E naturalmente o pastor ele vai levar você para a igreja, né? Porque a função do pastor, ele pastoreia, mas ele traz para o aprisco, né? Vai lá, cuida da ovelha e atenção. Qual é para ti, né? Você já falou que a importância do pastor é importante ter, né? E muitas pessoas não têm isso, né? Hoje, né, elas acham que eu cuido da minha vida, eu tomo as minhas decisões, e muitas pessoas estão tomando decisões erradas por falta de um conselho. A própria Bíblia diz que na multidão de conselho, né, os planos, né, se estabelecem, saem bem. Então, assim, foi muito válido, né, essa ajuda que do pastoreio na tua vida. E dali começou uma mudança, Vlad. Dali começou uma mudança. O que você viu, assim, porque, como a gente já falou, uma situação muito ruim, mas o que você viu ali que disse assim, que era o caminho? Como é que funcionou assim? Pastor, isso já ia mais de um ano já que eu estava com essa situação, sabe? Vivendo realmente dias amargos. E como o senhor falou, pastor, nesse meio período, você tenta de todo jeito se livrar desse sentimento que pega o coração e aprisiona e aperta e traz angústia, né? E como o senhor falou, os conselhos, o que você ouve é muito importante. Porque estando nessa situação, todo tipo de argumento vem para você, de conselhos, de pessoas que às vezes até mesmo querem que vê você na situação mal e querem ver você bem. No entanto, e às vezes são os teus amigos, né, que até querem ver você bem, né? Exatamente. Só que qual que são os conselhos que valem? Com certeza não é aqueles que dizem, vamos sair daqui, vamos procurar mulheres fáceis, vamos para balada, vamos, né, nada disso. Porque, pastor, a Bíblia me ensinou uma coisa. Eu me lembro num sábado de manhã, quando eu abri a Bíblia, num sábado de manhã, eu estava buscando, né, a Bíblia, porque mesmo nesse período, nessas dificuldades, eu não abandonei a igreja. A fé. Era difícil, era muito mais difícil ir. Claro, imagina. Porque você estava enfrentando ali um certo tipo de depressão, o ânimo já não é o mesmo para você ir para a igreja, então você luta contra você mesmo.
né? Agora você falou bem, é lutar contra os sentimentos, né, Vlad? Porque muitas pessoas deixam se dominar, né? Exato. E é claro que, né, a gente falando aqui, deixa se dominar, não é uma coisa fácil de vencer. Fique claro que é um Exatamente. sentimento difícil. Mas se você também não luta contra isso, ele vai te dominar, né? Exatamente, pastor. Vai E aí acabar te dominando, tomando conta total. E a busca, né, que você tem que ter, você, no caso, você tinha essa busca de Deus, né? E foi através da palavra que você encontrou esse consolo. Exatamente, pastor. Só uma parte, pastor, quando você diz da dificuldade, eu conheço pessoas que se aprisionam nisso e não saem mais, pastor. Sim. Levam a vida anos, Com mas aquela ainda mágoa, aquele fica ressentimento. como se tivesse sabe aquela bola de ferro presa no pé. no pé? É como se estivesse arrastando isso e não Meu consegue Deus. se liberar. E como eu disse, pastor, o que fez a grande diferença, eu acho que quando começou, o principal é não ter abandonado Deus. Mesmo na dificuldade, não ter abandonado a igreja, não ter abandonado os cultos, né? Não ter abandonado as conversas com o homem de Deus, com a mulher de Deus, como Sim. era o Senhor, Sim. né? E outras pessoas que a Acho que gente isso dá tinha muito respaldo oportunidade. também, você ter a presença de Deus, né? Pessoas de Deus também, porque por mais que as pessoas queiram te ajudar, às vezes os conselhos dela vão te empurrar mais pro fundo do poço. Mais Esse dia eu pro fundo falava do com um poço, jovem aqui, exatamente. ele né, terminou um relacionamento de anos, e ele disse assim, ele não é evangélico, né? Mas eu conheci ele, aí ele estava falando assim, não, meus amigos querem que eu saia, que eu vá me divertir, eu sei que eles querem meu bem, mas só que às vezes vai ser pior para ele sair e se divertir, né? A Exatamente. gente vai arrumar uma outra pessoa por aí, uma coisa, né? E não adianta. Muitas vezes pessoas que querem aquele ditado, né? Que diz, para curar um amor, só outro amor, né? Aí a pessoa vai e se enfia com qualquer outra pessoa e aí abre uma lacuna enorme, né? De Exatamente. sentimentos maiores ainda, piores ainda. São buscas vazias, pastor. Verdade. Busca Claro, vazias. quem tá nos ouvindo agora, pastor, Aham. vai se identificar com o que eu vou falar. Com certeza, pastor, quando você vai atrás de uma busca dessa, o que eu chamo de buscas vazias, quando você volta para a tua casa, quando você coloca a tua cabeça no teu travesseiro, vem um desespero. Meu Deus. O desespero vem porque você foi atrás e você buscou e viu que aquilo lá não te preenche. Não te preenche. Não te preenche. Mas o que preenche então? Onde é que está a saída para isso? Onde é que está o caminho? Pastor, se apegar com Deus. Amém. Se apegar com Deus. Como eu dizia, pastor, a minha história começou a mudar quando a misericórdia de Deus veio na minha vida. Quando no sábado de manhã eu abro a Bíblia para ler alguma coisa e eu me deparo, pastor, com Eclesiastes no capítulo 7, a partir do versículo 26. Olha, pastor, o que diz? Olha só. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. E olha o conselho que Deus dá, pastor. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser prisioneiro. Meu Deus. Prisioneiro é o que eu me sentia, pastor. De um Daquela relacionamento no qual a minha ex-mulher já estava num outro relacionamento, já estava esperando até um filho e eu ainda preso Naquele relacionamento. Então isso aqui foi, meu Deus, é assim que eu estou acontecendo. Tô pressionado nesse sentimento. É assim que eu estou preso, estou com grilhões, me Amarrado aprisionando mesmo. numa situação que não tem mais jeito. Não tem mais saída. Foi aí que deu aquele start, né? Aquela Porque virada, Deus, né? Eu vi isso aqui, ó, falando diretamente ao meu coração. Era exatamente a situação que eu estava vivendo. Então aqui está o conselho. Quem for bom Fuja. diante de Deus vai conseguir escapar. Sim. Mas quem não Vai ficar preso. Pastor, quando eu disse que eu conheço pessoas que não conseguem se libertar disso, e conheço nessa jornada, por causa do que eu passei, a gente consegue uma sensibilidade para anotar o que a pessoa está presa, né? Que a pessoa está presa. Quando você vence, né, e passa para a situação, você fica, né, sempre digo, né, a pessoa que vence aquela situação, ela consegue, né,
ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. E quando Deus me deu isso, eu começou a abrir um horizonte para mim, Estava na hora de pastor. se desprender. Exatamente. Eu não tinha ninguém ainda Sim. de relacionamento, Sim. né? Se eu me lembro, Sim. a gente estava junto. Eu me aproximei um pouquinho mais da obra, Sim. né? Lembra, pastor, quando nós juntos preparamos ali um final de ano? Final de ano, me lembro, consegui uma sede lá, né? Exatamente. Foi legal. Nós se envolveu nas coisas de Deus. Foi ali, a gente foi se envolvendo Nas coisas de Deus. Eu acho que é aquele segredo que Neemias diz no capítulo 8, né? A alegria do Senhor é nossa força. Porque para a pessoa vender um tipo de coisa assim que é sentimental, né? Que é na alma, né? Que está dentro do ser humano, só se envolvendo com as coisas de Deus. Exatamente. Porque nada nesse mundo, Vlad, preenche a gente. Né? São alegrias momentâneas. Tudo que você faz nesse mundo tem alegria. Se a gente disser que no mundo não tem alegria, tem uma alegria. Mas é uma alegria momentânea, né? Uma alegria passageira. É uma coisa que você faz ali, mas é tipo palha, né? Acabou, sumiu, né? Rapidinho ela... Só que a alegria das coisas de Deus, ela é muito duradoura, né? É duradoura. Exatamente. Por isso que eu sempre digo, eu ouvi uma frase uma vez, não alimente a sua carne, porque ela é insaciável, alimente seu espírito. Então, assim, se a pessoa tentar alimentar a carne dela, cara, ela é insaciável, ela não tem o que você sacie, né? Mas o teu espírito, você pode ver que o teu espírito já não. Estando perto de Deus, porque ele veio de Deus, ele se aquieta. Ele se aquieta, ele se tranquiliza. E foi o que você fez, se aproximou de Deus, das coisas de Deus, e ali você encontrou, né, vamos dizer, descanso, né? Exatamente. É aquilo que Jesus disse, né? Venham até mim e vocês acham descanso, né? Ele paulativamente foi trabalhando no meu Claro, coração, isso, né? sabe, pastor? Ele paulativamente... Aí, o que eu comemorava? As pequenas vitórias, né? Eu fazia os meus próprios propósitos com Deus. Olha que legal. Eu fiz um propósito de agradecer a Deus por coisas simples e diferentes na minha vida. E aí, cada vez que eu conseguia me observar sendo liberto, pastor, tipo, aquela coisa que ficava sempre no pensamento martelando, quando eu, por um tempo, percebia, poxa, olha, eu fiquei um tempo sem aquilo. Sem pensar. Glória a Deus, glória a Deus. Então, foi de batalha em batalha, vencendo as coisas pequenas. E vai ficando aí, cada vez mais longe, né? Exatamente. Aí eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Ele estava me preparando, pastor. Amém. Ele estava me preparando para algo maior. Quando eu estava cumprindo isso, hoje eu consigo ver claramente que talvez naquele momento em que eu estava passando pelaquela dificuldade, não tinha o entendimento. Eu questionava, mas por quê? Por quê? Por que tanto sofrimento? Porque olha, Senhor, olha por quê? E a gente se questiona, né? Porque a gente que serve a Deus, a gente sempre se questiona, né? Por que, né, disso? E eu acho que a vitória, ela começa quando você descansa o teu coração. Exato. A vitória começa quando você descansa. Porque muitas vezes você está, por que, Senhor? Por que, Senhor? Aí você ora, você pede, você clama e não vê resposta. E eu acho que tudo que Deus quer é quando você descansa o teu coração. Exatamente. Você consegue entender o que o Salmo 131 sempre gosta, que diz, né? Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Assim a minha alma para contigo, Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor. Então, assim, quando você descansa em Deus, quando você é aquela criança despreocupada do jantar, do almoço, de tudo, você largou, Deus, ó, tá na tua mão, vou descansar meu coração, fazer minha parte, mas também tá tudo certo, aí começa a vitória. Aí eu acho que começa a vitória. Exatamente, pastor. Quando Glória a você Deus. aprende a dominar um pouquinho a sua Teu carne sentimento. com a graça do Espírito Sim. Santo, com certeza o Sim, Espírito é o Santo fruto do Espírito, agente, o fruto do Espírito, Domínio você próprio. vai acalmando, dando paz para o teu espírito, para tua alma. Aí você consegue mais nitidamente Glória a conseguir Deus. ver as ações do Espírito Santo. Deus, ele sempre esteve ali, pastor. Mesmo naquele momento que o mais difícil, Deus estava ele ali. estava ali. Sim. Por mais que aquela nuvem, aquela escuridão não me deixava ver, mas depois que eu saí, olhando para trás, Deus estava sempre comigo. Deus Estava sempre comigo. E ele estava já preparando. Por que ele não me deu respostas antes, pastor? Por Sim. que uma bênção que logo ele me deu, por que não me deu antes? Porque eu não estava preparado. É verdade. Porque Deus estava me preparando para que assim que eu recebesse,
eu não desperdiçasse. Porque se ele desse um momento antes, talvez eu ainda não estava maduro o suficiente para receber e cultivar e permanecer. Amém. Eu sempre uso uma frase assim que eu gosto muito, que ela diz assim, que Deus às vezes, Deus Deus não quer mudar a tua situação, na verdade. Deus quer usar a situação para mudar você. Então, muitas das vezes, mudar a situação é muito fácil para Deus. Mas Deus, ele usa aquela situação para te moldar. Né? Às vezes a pessoa pede paz e ela não recebe paz. De repente, ficou tudo calmo. De repente ela recebe tribulação. Para que em meio à tribulação ela aprenda a ter paz. Exatamente. Então, às vezes, Deus usa as situações para mudar a gente. É como Naamã, né? Curar Naamã era muito simples, mas Deus não somente queria curar Naamã, mas também tirar aquele orgulho que ele tinha. Exatamente. Entendeu? Então Deus curar Naamã era simples, agora tirar o orgulho já era mais difícil. Então ele usou aquela situação para fazer com que ele quebrasse o orgulho. Vlad, nós vamos a mais um bloco e já eu volto com vocês para nós fechar esse testemunho maravilhoso. Não esquece de mandar para alguém para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Seu carro merece o melhor cuidado. JR 580, lavação automotiva. Qualidade, brilho e praticidade com o sistema leva e traz. Seu carro limpo sem você precisar sair de casa. Fone 48 9653 4959. JR 580, lavação automotiva. Atenção! Chegou o profissional que resolve de verdade. Moisés Antena trabalha com vendas, manutenção e instalação de antenas digitais e ainda faz conversão da sua TV para Smart TV. Moisés Antena, qualidade, confiança e imagem perfeita para você. Muito bem, queridos, glória a Deus, que coisa linda, que testemunho maravilhoso que a gente está ouvindo aqui do Vlad. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, nos ajuda. Clica no botão vermelho, é de graça, se inscreve aí, deixa um comentário, já manda para alguém, para edificar alguém. Aleluia. Ô Vlad, então só em Deus a gente acalma o nosso coração. E quando que houve, né, essa restauração na tua vida? Porque você passou por tudo isso. Isso gera também na gente um bloqueio. Sim. Porque, como a gente falou, gera aquela frustração. E aí a gente pensa assim, poxa, será que vai dar certo? A gente fica com medo de tentar, dizer, poxa, eu vou me relacionar de novo. E vai que não dá certo. Passar por isso de novo? Passar por isso de novo. Né? Tem gente que não quer mais. Você tinha esse sentimento? Passava todos esses tipos de pensamento, pastor, na cabeça, né? Mas mais que isso ainda, como eu me sentia assim derrotado, como eu me sentia envergonhado, eu queria uma restauração para mim mesmo. Sim. Dar uma resposta, dizer, não pode ser isso. Sim. Né? E eu tinha essa esperança, eu queria um novo relacionamento. Mas não via também saída. Mas também não via saída. Como eu disse, senhora, a nossa igreja não era uma igreja grande. Sim, né? Pequena, de bairro lá no... O que eu queria era uma pessoa diferente, Sim. convertida, que tivesse os mesmos princípios, que tivesse o mesmo pensamento que eu. Que quisesse realmente fazer uma vida. Porque Deus usou tudo isso para me transformar, para quebrar aquele coração de pedra, aquele coração orgulhoso, transformar. E eu não queria passar por tudo isso de novo. No entanto, a nossa igreja era uma igreja pequena. Sim. Eu me lembro, pastor, de uma vez conversando com o senhor e com a dona Enediana, eu falei exatamente isso. Falei, olha, pastor, eu gostaria de ter alguém, mas a nossa igreja é pequena, não tem muitas pessoas, não que tem... tem mais velhas, pessoas velhas, casadas. Não tem pessoas solteiras Sim. que queiram um relacionamento, Sim. né? Aí a missionária Ediane falou uma coisa que é de Deus. Ele falou assim, ó, Vlad, fica em paz, porque se não tem, Deus prepara e traz. Oh, que legal, Deus, né? Isso ficou na minha mente. Eu me lembro como se fosse hoje ela falando isso. Né? Foi profeta, né? Foi profeta. Tá certo. E pastor, já nesse período as coisas começaram a mudar na nossa vida. Olha que legal. Né? Deus já estava... Quando eu estava lá naquele vale, Deus estava restaurando a vida de alguém, tirando também de um vale parecido, Amém. Preparando, Que legal. sabe? Tirando do meio da lama, lavando, purificando, preparando. preparando. Como é que pode, né? A gente, por isso que a Bíblia diz, Isaías 64,
4, né? Que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, você estava vivendo um processo lá e Deus já estava trabalhando em alguém lá do outro lado, né? Do outro lado do estado, Do outro pastor. lado do estado. Estava lá no norte, ela estava lá no sul, né? No sul, exatamente. E Deus já estava trabalhando. Como que pode, né? O nosso Deus é grande demais. Grande demais. Por isso que eu sempre digo para as pessoas assim, por mais difícil que seja a situação, quem espera em Deus sempre vai alcançar a vitória. Exatamente. Sempre vai alcançar. E aí você conheceu a Tatiane. Foi nesse período, né, diante dessa situação que eu conheci a Tati, sabe? Através de quem? Através da igreja. Através da igreja. Nós éramos a Igreja Novo Amanhecer lá em Tubarão, a sede lá em São Bento do Sul, a sede aqui em Tubarão, né? O pastor Moacir, através do senhor, provavelmente ficou sabendo da minha história, do que eu estava passando. Sim. E havia aqui uma pessoa que estava uma pessoa que estava passando a mesma situação, buscando a mesma coisa. E aí o pastor primeiro falou para ela, existe uma pessoa lá do outro lado do estado, né? E aí ela disse para mim que começou a orar. Ela falou para mim que a partir do momento que o pastor falou, ela queria um relacionamento também, sabe? E ela começou a orar. Pastor, então olha só, quando eu estava lá sofrendo, me restaurando, sem saber, tinha uma pessoa orando por mim. Glória a Deus, vê como uma é que é pessoa que já estava orando. E ela não atropelou os processos. Né? Foi respeitando Primeiro, os processos. Foi orou, colocou em oração, e até que o pastor Moacir, num culto, diz: Vlad, tenho algo para você. Me lembro como eu chegando naquele culto, diz: tem alguém né, que está orando por você. Aquilo já abriu um horizonte para mim. Eu me lembro disso, porque eu me lembro que tu perguntou para mim, pastor, quem é ela? E naquela época, 2011, não tinha assim lá que nem assim, não era, tinha o Facebook, mas era de computador, né? Eu nem sei se tinha Facebook. Eu acho que tinha Orkut. Eu acho que era Orkut, eu nem me lembro, mas tinha alguma coisa de computador. E aí eu me lembro que tu perguntou, mas quem é, pastor? Aí acho que tu entrou nessas redes assim de coisa e mandou um monte de foto para mim, eu me lembro falar, não é nenhuma dessa, Varão, acho que a Tati nem tinha, não me lembro direito. Eu fui ver algumas fotos da igreja. Da igreja, tu foi ver umas fotos da igreja, isso na página da igreja, não me lembro de que página que era, se era no YouTube, em algum lugar. E aí tu me lembro disso aí como bem claro, assim, tu me perguntando, eu falei, não é uma dessa, tal, você tava, né, querendo saber quem é que tava orando por você, né? Então, Vlad, hoje a gente entende que muitas pessoas, eu sempre digo aqui para as pessoas, que muitas pessoas erram, né? Porque não respeita os processos. Exato. Hoje a pessoa conhece alguém hoje, né? E ela já, né? Primeira coisa, ela já, às vezes até mesmo, né? No mesmo dia, ou na mesma semana, vai para a cama com a pessoa, entendeu? E aí depois, né? Toda a vassoura varre bem no começo, né? Deu para entender? Então tudo é mil maravilhas no começo. Só que a pessoa não respeita, ela já pula as fases e aí daqui a pouco ela desanda, não dá certo, começa aquele briguedo, aquela vida horrível, e aí acaba tudo, e daqui a pouco a pessoa está toda machucada, magoada, cheia de coisa errada. Então você acha que é importante respeitar os processos no relacionamento conjugal, né? De conhecer alguém, a primeira coisa que eu acho que é importante, né? É o que você falou, a oração. Exatamente. Porque não, a Bíblia diz, clama a mim, eu vou te responder. Deus vai confirmar se aquela pessoa é de Deus. Ou se ela não é. Deus vai tirar do coração, né? Deus mostra. Deus mostra. Então, assim, eu e a Ediane, nós oramos 1 ano, por exemplo, né? A respeito do nosso casamento, né? E mesmo a gente, né? Já se conhecendo, se gostando, né? Aquele negócio, né? Se conhecendo, se gostando. A gente orou para que, né? Deus confirmasse. Seja, a nossa vida está na mão de Deus. E a gente não quer errar. A gente quer casar para ser feliz e manter uma família e, né, para toda a vida. Exatamente. Então, é o que eu vejo hoje, as pessoas não pensam nisso, Vlad. Então, acho que pular os processos, adiantar as coisas, é o maior erro que a pessoa comete.
Exatamente, pastor. Comete um grande erro, né? Porque a Bíblia tem princípios, pastor, para Sim. todas as coisas, inclusive para o Pro casamento, casamento. sim. Para o casamento. Então, e está ali o segredo dos princípios de Deus, Sim. né? E como nós já éramos pessoas mais maduras, a Tati totalmente ao contrário de mim, Sim. eu, como disse, vinha de apenas um relacionamento de 15 anos, no qual eu nunca quis me separar, né? Fiz de tudo para não separar. Ela, pelo contrário, pastor, uma pessoa que já vinha de alguns relacionamentos, Totalmente diferente. buscando se firmar, mas nunca conseguindo, né? E até as pessoas às vezes falam assim, eu me lembro que na família ficou meio receoso na época, pô, mas ela já tem alguns relacionamentos e não deu certo, por que com você vai dar certo? Entendi. Por causa disso que o senhor falou, pastor, dos princípios. Isso aqui é um testemunho até para as mulheres, pastor, às vezes que já passaram por alguns relacionamentos e existe hoje um preconceito com mulheres que vêm de outros relacionamentos. Claro. Não, a Tati já tinha outros casamentos, filhos, 3 filhos de outros casamentos, Sim. né? E mesmo assim, Deus buscou, limpou, Restaurou. tratou, restaurou, como fez comigo também Sim. para nos encontrar. Então, existe sim, como ela diz assim, para toda panela há uma tampa. É verdade. E é bom quando Deus é que une. Eu acho que é aquele versículo Né? que diz, né, Eclesiastes, né, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com Exatamente. facilidade. Ou seja, né, você, o teu cônjuge, e tem que ter Deus. Exatamente, pastor. E principalmente tem que ter Deus. Tem que ter Porque Deus. aquela Tatiane lá Sim, de trás, sim. ou aquele Vladimir lá de Sim. trás, não faria dar certo um casamento. Sim. No entanto, 2 pessoas com bastante defeito, que Deus tratou, que Deus curou, que Deus mostrou Sim. o que precisa ser mudado. Quando você olha para trás e você tem uma bagagem, aquela bagagem deve servir para quê? Não para julgar o outro, não para julgar às vezes a si mesmo, mas para servir apenas de experiência, de base, muitas vezes até do que não fazer num novo relacionamento. Com certeza. Né? E é importante frisar, né, Vlad, que muitas vezes aquele Vlad antigo, né, às vezes quer se manifestar, na verdade. Exatamente. Aquela Tati quer se manifestar, só que aí entra Deus. Aí é ter Deus. Aí entra, porque muitas vezes o que falta nas pessoas é esse vínculo com Deus, né? O respeito total por Deus, pastor. Eu digo que no nosso casamento, né, da maneira que foi, pelas condições que foi, se mantém em pé uma bênção, pastor. Uma bênção, um casamento abençoado. Não, dá pra ver. Um abençoado. Sim, abençoado demais. Sabe, pastor, no qual eu amo ela, Sim. né? Com muito amor e é recíproco e eu sinto Sim, isso. sim, o cuidado, respeito, sem crise, ciúmes, como havia Sim, antigamente. sim, sim. Por que isso, pastor? Porque, como eu falei dos princípios, a gente busca aplicar os princípios de Deus, sabe que a base do nosso casamento está em Deus, Sim. está na palavra, está no Espírito Santo. Amém. E se retirando essa terceira... Desmorona tudo. Desmorona tudo. Desmorona E a gente é consciente disso. Tanto eu quanto ela, nós somos conscientes disso. Que Deus é o tem que ser a pilar base. forte do nosso casamento. Então, hoje eu já tenho, pastor, agora final do ano vai fazer 13 anos. 13 anos 13 já, anos Vlad? que eu sou casado com a Tati. Meu Deus, faz né? tempo, né? Parece que cada vez eu amo mais ela. Sim, e Sinto a reciprocidade, pastor. Claro, Sabe, eu acho imagina. que É um casal muito abençoado o homem demais. não é completo se Sim. ele não sente que a mulher o admira. Sim, Se o homem quer saber, né, quer ter um relacionamento com uma mulher, respeite a mulher que você tem e veja se ela te admira. Se ela te admira, faça tudo para ela te admirar. Se você tem admiração, você vai ter o respeito, você vai ter a fidelidade, você vai ter o amor da parte dela. E o homem tem que cultivar isso. Sabe? Então, nós temos já 13 anos, como eu disse, pastor. Uma bênção, união, só alegria. Bênção, muito melhor do que eu nunca vivendo pensei aquilo que você imaginar. nunca pensou viver. Exatamente, vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Nós 2 juntos, 5 filhos, 5 filhos. 2 netos. 2 netos, olha que legal. Netos. Alguém teve... E sempre fazendo a obra, pastor. Sempre envolvido. Sempre envolvido
com a obra. Uma das coisas legais é isso, né? É estar envolvido nas coisas de Deus, sabendo que Deus é o alicerce, né? Exatamente. É o alicerce bem construído, diz a Bíblia que a casa permanece em pé, né? Exatamente. Então, se não tiver o alicerce bem construído, que é Deus, né? Que é o princípio, que é Deus, vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde desmorona. O relacionamento precisa estar firmado na rocha. É E a verdade. rocha é Cristo. É Cristo. É a palavra. Glória a Essa Deus. tem que ser. Ô Vlad, que benção então. Uma das coisas, só pra gente terminar aqui e encerrar, né? Eu sempre falo pros casais aqui o respeito, né? Cara, o respeito no casamento, cara, ele é muito forte, assim, é pra manter o casamento. Porque às vezes a falta de respeito começa devagar, né? Exatamente. É um palavrão que o marido fala pra mulher. É a mulher que fala, cala a boca, você não sei o que lá. Entendeu? E aí, cara, quando vai perdendo o respeito, vai se perdendo a admiração, Exatamente. Vai corroendo. vai se perdendo a atração, vai se perdendo tudo, que você para, né, de admirar, para de... então, assim, a falta de... Eu sempre falo para os casais que eu atendo aqui, eu falo, gente, por amor de Deus, respeite seu marido. Ah, aconteceu um dia de falta de respeito. Ó, corta na hora, não aceita, seja do lado que for. Seja do lado da mulher ou do lado do homem. Fala, não, isso aqui não dá para ter, essa falta de respeito, porque quando essa falta de respeito vai destruir o casamento. De certeza, de certeza. Com certeza vai destruir, pastor. Entendeu? Eu Com- vejo muitos casais com assim que eu certeza. estou já atendendo e às vezes a mulher fala pro camarada assim, ah, esse é um boca aberta. Entendeu? Ou às vezes, né, essa aí é uma doida. Entendeu? Então tudo isso é esse falta de respeito que acho que isso acaba, né, com o casamento. Com certeza, a falta de respeito é um fator, pastor, que com certeza vai corroendo o casamento, né? E eu acho que outra coisa que é muito também assim a comparação, né? Eu vejo pessoas que passaram por relacionamento comparar o cônjuge com outro, né, com o ex, ou seja, com aquilo, né? Com situações, quando vem as situações, Situações, né? ficar comparando e principalmente, pastor, jogando na cara Sim. situações, Sim. situações de passado, coisas que machucam às vezes a alma sim. do outro, do Ah, companheiro. porque tu é que nem a tua mãe. Ou porque tu é... porque você fazia isso, fazia isso. Não, fez. O passado só serve para nos ensinar, muitas vezes, pastor, e para que a gente possa pegar as lições. Sim. E acho que o maior aprendizado é dos erros. É dos erros. Para não fazer, para não Não, repeti-los. realmente, é aquele Né? negócio, né? A gente tem que olhar para frente. O para-brisa é bem maior que o retrovisor. Então, o retrovisor é Exatamente. pequenininho, de vez em quando tu dá uma olhadinha para trás para ver né? Só que tem que olhar para frente, vida nova, né? Seguir, esquecer o que ficou para trás e olhar para frente. Criar uma nova história, criar a sua própria história, pastor. A sua própria história, isso aí é Sabe? muito forte, velho. Criar a sua Exa- própria história. Exatamente. E homens, eu sei que a natureza do homem, ela é um pouco mais dura, mais É diferente, né? É orgulhosa. totalmente diferente da sabe? mulher, né? Mas não é vergonha, não é mal, pastor. Não é ruim, muitas vezes, você dizer, estou errado. Errei. Me perdoa, errei. Né? É bonito até, né? É, É louvável, na verdade. E principalmente a mulher, pastor. Sim. A mulher o homem é o cabeça, às vezes se diz a mulher é o pescoço e às vezes isso tem o seu significado, tem o seu sentido, Sim. porque, sabe, a mulher sabe edifica a sua casa, Sim. né, sabe? Se o marido às vezes tá cansado, tá difícil, o excesso de cobrança por parte da mulher, pastor, é um desses erros que o senhor falou que corroem o casamento. O excesso de cobrança, né? Então, Eu acho que é o equilíbrio, né, Vlad? Exatamente. A mulher, ela tem um papel fundamental. Eu acho que a autoridade que Deus dá para o homem não é sobre a mulher, mas é em favor da mulher. É a autoridade para você cuidar, tratar bem, né? Trazer provisão, domínio, sim, também, mas é em favor dela para você exercer, né? Em outro, né, quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, não é que ela vai ser capacho, né, Vlad? Não. Mas ela entender que o marido, ele é aquele que tem que tomar a dianteira, né? E ela deve esperar isso dele, né? Deve esperar isso dele. E às vezes, muitas vezes, as pessoas invertem isso, né? E a mulher não cumpre o papel dela,
que é o papel de edificar, né? A sua casa, trazer essa leveza para casa, né? Exato, Essa essa é a leveza, palavra, pastor. essa leveza para casa, porque o marido ele já tem a pressão de trazer o dinheiro, de assumir as contas. Você pode ver que a maioria dos homens, por exemplo, são muito mais racionais, são muito mais tipo, não é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tá, e deu, vamos fazer assim. Né? Então ele é mais racional, ele já se preocupa em fazer e trazer. E eu sempre digo que tem homens que ele não fala muito que ama, mas a maneira que ele demonstra que ama é trazendo a provisão, é trabalhando. Às vezes ele não vai dizer todo dia eu te amo, tá te beijando, mas se ele tá trabalhando até tarde, se ele tá se esforçando, se ele é um homem sério, que ele vem para casa, que ele traz, que ele tá ali contigo, que ele te respeita, essa às vezes é a maneira dele demonstrar que te ama, entendeu? Exato. Se ele te respeita. Claro que é bom ouvir um amo, eu sempre falo pros homens aqui, fala que ama, todo. Só que às vezes o homem, nem todo homem é assim. É uma maneira que o homem tem, né, trazendo. Ali eu me lembro uma vez o cara falou assim, que a mulher falava, mas tu não me ama nunca, tu nunca disse que me ama. E ele falou, já não te falei quando nós casamos que eu te amo? Falou, então, o dia que eu mudar eu vou te falar também. Então assim, o homem às vezes tem essa dificuldade de falar, eu te amo, amor, eu te amo, aquele negócio. Mas essa proteção que o homem traz, trazendo provisão, trazendo cuidado, é o homem que, né? Então, assim, e a mulher traz essa leveza, né, cara? Essa leveza quando não tem essa preocupação. Ô, Vlad, dá um conselho para quem está vivendo a situação que você viveu, para a gente encerrar e fazer uma oração aqui. Um conselho que você desse para quem está, assim, hoje no fundo do poço. Se a gente fosse usar uma gíria mundana, a gente diria assim, na fossa, né? Que está vivendo aquele fundo de poço. Qual o conselho para essa pessoa? Meu irmão, eu sei que talvez se você ouvir esse testemunho e alguma coisa você se identificou, talvez Deus possa estar querendo falar algo para você. E o que eu poderia aconselhar você? A primeira coisa que eu diria, tem saída. Você pode estar se sentindo com o coração ele é apertado, você pode estar se sentindo aprisionado por uma situação no qual você já tentou de tudo e não tem jeito de você sair. Né? Você ainda é ligado a uma pessoa que talvez não te dá a mínima, que muitas vezes só te traz humilhação. Tem saída. Você não nasceu para ser infeliz na área do casamento. Você nasceu para ser próspero nessa área. No casamento você tem uma pessoa perto de você, do teu lado, que te respeite, que te admire, e no qual você ame e se sinta pleno, se sinta, sabe, amado. Tem jeito. E qual que é a saída? Deus, acima de tudo Deus. Nós falamos aqui sobre acalmar o coração. Então que essa palavra sirva para você acalmar o teu coração. Respira, acalma teu coração e busca na palavra de Deus. O próprio Espírito Santo vai te aconselhar. Amém. O segredo está aqui onde eu li, pastor. Agrada-te do Senhor. Busca agradar a Deus. E como é que se faz para agradar a Deus? O Espírito Santo vai te ensinar. Muitas vezes é nas pequenas coisas do dia a dia. Que Deus vai mostrando, né? Que Deus vai mostrando. Agrada a Deus e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Amém. E para as mulheres também, pastor, que se sentem inferiorizadas por qualquer situação. Que já tiveram vários relacionamentos também, né? Que já tiveram vários relacionamentos, sentem a necessidade de ter um companheiro. É justo porque o homem não foi feito para viver só. Sozinho, não. Para ficar só. Da mesma maneira, a mulher tem jeito para você também. Aproveite esse tempo para acalmar também o teu coração, colocar diante de Deus, se permitir ser transformada para que Deus possa colocar alguém do teu lado e juntos vocês construírem uma trajetória, uma nova história que seja testemunho para outras pessoas, como hoje eu posso estar falando para você, um dia você também possa estar falando. Amém, glória a Deus, coisa linda, né? Que coisa linda. Vlad, a gente vai fazer uma oração e encerrar. Queridos, que maravilha ver o que Deus faz, né? Só Deus mesmo, né? Para fazer isso. Quantas pessoas que estão com a vida sentimental destruídas, Vlad, assim, infelizes, já tentaram aqui, vendo você contar isso, assim, de quanto você sofreu, quanto você lutou, quanto foi difícil, mas Deus hoje restaurou, você está com a família estabilizada, feliz, do lado de uma mulher que te ama, do lado de uma pessoa que te respeita e você respeita ela. Isso não tem preço, não dá para comprar isso. Não. Isso só Deus faz. Isso não tem como comprar um curso e dar. Isso aí só Deus pode fazer. Exatamente. Então a gente vai orar agora para que Deus te dê graça, que Deus te alcance, que Deus toque o teu coração e que essa angústia, né,
saia do teu coração e você possa ser tocado pelo Senhor e que Deus restaure a tua família, que Deus restaure os teus sonhos, que Deus restaure a tua vida sentimental. Vamos orar então. Pai amado e Deus querido, te damos graças pelo Vlad que está aqui contando essa maravilha do que o Senhor fez, meu Pai. Obrigado pela vida dele, pela família, pela restauração. E agora, Pai, nós oramos por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Aonde chegar esse vídeo, chegue a tua presença. Espírito Santo, não somos nós que convencemos, mas é o Senhor que convence. Pai, fala com cada pessoa. Usa, meu Deus, esse vídeo para falar a cada coração. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, que haja restauração. Como assim que o Senhor restaurou a vida do Vlad e da Tati, restaure essa mulher que sofre, esse homem que sofre. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos e entregamos nas tuas mãos. Amém? Assim seja, amém. Glória a Deus. Irmão, Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vlad, obrigadão, meu irmão, por estar aqui comigo. Obrigado de verdade. Obrigado ao senhor, pastor. Só antes da gente terminar, não posso terminar. Nós estamos falando de relacionamento. Tá. Não posso deixar de mandar um abraço para o meu pastor Moacir Gomes, Aí. pastor Enediana, Amém. que estão completando aniversário de casamento Olha essa só, semana. pastor, você já deve estar quantos anos de casado? Não sei exatamente, não sei Mas já deve exatamente. estar beirando os 20, né? Ou pra mais, né? Talvez mais mais, de né? 20 anos. Tá mais de 20 anos? Deve ser Certo. mais de 20 anos, deve ser mais. Sou muito Então, grato tá bom. pela vida do pastor Moacir e da pastora Enediana, Glória a assim Deus. como eu sou extremamente grato, Amém. pastor, não canso de agradecer Amém. a você, pastor, Amém. ao senhor, pastor, a missionária Enediana, Amém. né, por essa longa data de amizade, Glória a Deus. de palavras abençoadas Você é bênção que eu na sempre nossa recebi vida. Amém. de ti, desse casal Amém. abençoado, dessa maravilhosa igreja Obrigado. aqui. Você é bênção na nossa vida. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo aqui, Despertar da Fé. Não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Aquele abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.